Irmãos, algumas pessoas da internet, pessoas que estão em contato com o ministério há pouco tempo, e às vezes pessoas já bem antigas que a gente detecta, inclusive, que estão perdendo certo tempo, né? Porque tem certas perguntas que já não cabem mais serem feitas. Elas simplesmente mostram que houve realmente uma falta de estudo. Faltou um estudo. Tem perguntas que elas são muito primárias. Existem dúvidas que mal você abre a Bíblia, ela já surge na sua cabeça. E quando as pessoas estão estudando lá nos seminários ou estão ouvindo as mensagens, eu realmente glorifico a Deus, porque cada mensagem nesse lugar tem trazido um ensinamento. Isso tem sido um fato inegável. E quando detecto isso, a minha resposta para as pessoas tem sido meio curta, né? Não grossa, mas curta. Eu tenho dito para as pessoas: irmão, vai lá, estuda, procura os seminários, está aqui o site, o link, porque as suas dúvidas serão todas tiradas ali. Todas, não é alguma dúvida, são todas, porque, irmão, nós somos a voz da restauração. Nós somos o povo que não teremos dúvida alguma na Escritura. Porque se tivermos dúvida e não pudermos ter convicção, não poderemos restaurar. Então, quando o anjo diz para Daniel: Daniel, sela as palavras deste livro, porque isso é para o tempo do fim. Irmão, esse tempo do fim é o nosso tempo, são os nossos dias. Nós precisamos estar vivendo como que a era vai se encerrar agora. O tempo da graça vai fechar. E mesmo que ele não feche, nós estamos com pouco tempo de vida. Quem aqui está esperando chegar a 100 anos? Quem aqui está esperando chegar a 90 anos? Então calcule o tempo da sua vida e chegue à conclusão de que você brevemente estará partindo. Eu estava vendo uma reportagem na televisão e eu levei um pouquinho de susto. Havia uma reportagem sobre um bairro que faltava água. E quando o repórter foi lá para socorrer aquela comunidade: há quanto tempo vocês estão sem água? Aí o rapaz falou assim: estamos sem água há 20 anos. Aí o repórter falou assim: 20 anos não tem água neste bairro? Aí ele falou assim: bom, há 20 anos atrás estava acontecendo isso. Aí ele passou um trailer dos Mamonas Assassinos cantando, e passou um trailer daquele conjunto que fez muito sucesso, El Chan. Ele passou um trailer dos Mamonas Assassinos e do El Chan. Foi um choque. Você lembra do El Chan? Há quanto tempo tem isso? 20 anos. Dá para você ver, isso está vivo na cabeça de todos nós, né? Todo mundo lembra do conjunto El Chan. Quem não lembra dos Mamonas Assassinos? Pois já se passaram 20 anos. Dá para você entender que o tempo da vida do homem é como diz a Bíblia, como a flor da erva. Seca-se a erva e murcha a sua flor. Assim é o fôlego da vida do homem. Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então, meu irmão, atente para isso. Tem que estudar. O povo é destruído por falta de conhecimento. Então eu tenho dado respostas não grossas, mas curtas. Vai estudar. Às vezes a pessoa me manda e-mail com 10 perguntas, ou perguntas que eu deveria ficar ali digitando um tempão. Não vou de jeito nenhum para esclarecer os detalhes. Eu digo: vai lá e estude. O grito da meia-noite.webs.com, está aí, ó. Estuda. Não quer estudar? Vai sempre ficar atrás do mover do Espírito. Tem que estudar. 66 livros nos foram deixados. E quem não estudar, não vai passar, não vai adiante. Se Deus nos deixou um livro, é porque requer leitura, audição, estudo, ouvir, aprender. Sem essas coisas, não tem como. Irmão, hoje eu quero continuar com um pouco de perguntas mais fáceis
E eu quero te incentivar, se você percebe alguma coisa, se você acha que a resposta de algum irmão não foi completa, nós queremos ouvir a sua. Às vezes você está aí percebendo algo que ninguém percebeu, nem eu, mas você se cala, por vergonha, por medo. E lá fora, quando te indagarem, te perguntarem, a sua vergonha e o seu medo vai funcionar lá fora? Se funcionar a sua vergonha e o seu medo lá fora, de repente você perdeu a chance de ter sido um instrumento de Deus para esclarecer alguém. Então aqui é o campo de treinamento. É aqui que eu quero rir de você, é aqui que eu quero dizer que a sua resposta foi ridícula, é aqui que eu quero dizer que você precisa estudar mais, porque aqui nós estamos nesse nosso clima, nesse nosso ambiente. Sabemos que tudo aqui é brincadeira, ninguém aqui quer humilhar ninguém, ninguém aqui quer zombar ninguém, mas lá fora é diferente. Então aproveite, irmão, para errar aqui dentro, para você poder acertar lá fora. Amém? Não existiu um cara nessa terra mais tímido do que eu, mas bastou algumas orações para eu me tornar no cara mais folgado e mais ousado que esse planeta já viu. Então, irmão, vai tu e faze o mesmo. Amém? Cadê as pessoas que estão com o microfone? Eu quero essas pessoas olhando mais ou menos de frente para chegar rápido em quem quiser compartilhar conosco o que pensa, o que entendeu, o que compreendeu. Se pudesse até colocar 2 pessoas com o microfone, seria até interessante. Eu quero fazer uma pergunta que está lá em Levítico no capítulo 7, você não precisa abrir a Bíblia. 2 coisas foram proibidas radicalmente aos filhos de Israel. Eles não poderiam comer disso. Quem sabe quais são essas 2 coisas? Ninguém sabe quais são essas 2 coisas? Isso é repetido em toda a Escritura o tempo todo. Quem sabe o que é uma dessas coisas? Uma dessas coisas alguém sabe. O que é uma dessas coisas? Carne de porco. Carne de porco? Não tenho certeza, mas se a carne bovina também já estava liberada nessa época. Acredito que sim, porque já passou do dilúvio, né? Certo, tá. O que acontece? Carne de porco é algo que se tornou uma doutrina para Israel, sim, mas existiam 2 coisas que na lei levítica era mencionado ali naqueles estatutos. Além desse detalhe da carne de porco, que o judeu até odiava quem criava porco, mas existia 2 coisas que eram tidas como lei. Ou seja, aquilo que se você transgredisse, você estaria sujeito a sentar no banco do réu de Deus. A carne de porco era um mandamento que entra num conceito de um conselho, porque não existe uma lei, e é bom, foi maravilha que o Diego tenha mencionado isso aí, não existe uma lei que dissesse assim: se você comer carne de porco, você é um pecador, e vai ter que ser oferecido um sacrifício pelo seu pecado. Nós não vemos essa questão com relação à carne de porco. Ou seja, existe aquele conselho de não comer carne de porco, mas não existe uma classificação como a pessoa estando em pecado. E o que é o pecado? O pecado é aquilo que afasta a pessoa de Deus, que faz separação entre nós e Deus. Então, com relação à minha pergunta, eu estou falando de gordura e sangue. Se um judeu, principalmente se um sacerdote, comesse gordura ou comesse sangue, a lei levítica determinava uma oferta pelo pecado, ou seja, ele estava correndo um risco seríssimo. Ele teria que oferecer uma oferta de pecado para que o seu pecado fosse perdoado. E ali não tinha
argumentos, tipo, tem situações na lei em que a pessoa não podia oferecer um cordeiro, ela oferecia alguma coisa de um menor valor, ou não podia oferecer, oferecia de menor valor, oferecia um casal de pombinhos que custava muito barato, e às vezes até outras coisas. A lei levítica demonstra. Essa questão de gordura e de sangue, ela é muito séria. Então, duas coisas que os judeus não poderiam comer é gordura e sangue. Então, eu quero seguir agora, o nosso cenário é Mateus, né? O livro de Mateus é um livro que foi escrito para quem? Para os judeus. Então não foi escrito para nós? Foi escrito para nós também, né? Mas o principal alvo eram os judeus. Agora uma pergunta. Como o livro de Mateus foi escrito como principal alvo os judeus, me diga uma característica do Evangelho de Mateus, quem sabe? Já que ele foi escrito para os judeus. A paz, pastor. Ele conta com detalhes dos costumes judeus, que era como no caso da purificação do corpo, que eles usaram aquelas especiarias lá no dia da ressurreição, que Maria, né, ia lá purificar o corpo com aquelas ervas. Tá, ok. Não é isso. Como ele foi escrito para os judeus, visava chamar os judeus ao Evangelho. Qual é a característica desse livro? O simples fato de estar usando várias passagens do Antigo Testamento para reportar a lembrança aos judeus da promessa do Messias. Certo. Então, ou seja, essa é uma característica importantíssima no livro de Mateus, em que ele procura mostrar o tempo todo aos judeus que Jesus e as atitudes de Jesus e o ministério de Jesus é um cumprimento do Antigo Testamento, faz parte das promessas, faz parte da história judaica, faz parte das profecias. Então, o livro de Mateus, esse evangelho, é o que mais citações possui do Antigo Testamento. Ou seja, Deus usa o passado para enquadrar os judeus no presente. Não bastava chegar para os judeus e dizer: Jesus é o Messias. Sem sentido algum. Era necessário que isso fosse provado pela Escritura. Se levantaram, meu irmão, dezenas de Messias em Israel. Mas nunca, isso antes de Jesus, se levantaram dezenas de Messias. Só que facilmente eles eram desmascarados, porque nada das suas vidas se enquadravam com relação às profecias. Porém, Jesus vem e se enquadra em todas as profecias, que não são poucas, são mais de 1000. São mais de 1000 profecias. E mesmo Jesus se enquadrando em todas as profecias, os judeus ainda encontram caminhos para rejeitar o Messias. Por isso Jesus amaldiçoou a figueira, e por isso está escrito: a quem muito lhe é dado, muito será cobrado, e por isso está escrito que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E por isso eles são chamados de os prevaricadores. Ou seja, Deus, quando traz uma revelação, Ele prova que aquilo que Ele trouxe vem dEle. Ele prova, Ele testifica nos corações, Ele deixa sinais, Ele deixa rastros para ser identificado, Ele deixa veredas para serem seguidas.
dizer que Jesus era um endemoniado, esse camarada que disse isso deve estar usufruindo de todos os sofrimentos que o inferno pode produzir. Então essa é a característica de Mateus, ter muitos ensinamentos, citações provenientes do Antigo Testamento. Eu quero outra pergunta para você. Qual profeta e em qual capítulo descreve o martírio de Cristo? Ninguém sabe? Levante a mão bem alto. Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53. Isso aí tem que ser sabido na ponta da língua, irmão. Mas na ponta da língua. Sabe o que é ponta da língua? Tem que ser sabido, irmão. Eu quero os nossos irmãos dos microfones bem ativos. Alguém levantou a mão, esteja perto aí, corre aí. Atleta, perder caloria hoje. O que diz Isaías 7,14? Quem sabe? Um aqui, outro lá. Quem vai chegar primeiro? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Essa profecia de Isaías 7,14, ela é repetida onde? Em Mateus. Por quê? Se esse fato não fosse revelado aos judeus, que Jesus provinha também dessa profecia, que é uma loucura, uma virgem conceber e dar à luz um filho, você vê que Mateus descreve a história todinha, do anjo Gabriel que se manifesta a Maria, e salve a agraciada do Senhor. Eu sou virgem, eu não conheço homem algum, como vai ser isso? Descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, o poder do Alto te envolverá, pelo que de ti nascerá, será chamado Filho do Altíssimo, e ele perdoará o seu povo dos seus pecados. Sem isso, não tem Messias. E com isso, estão excluídos todos os outros Messias. Por mais louco que seja alguém que se levante nessa terra dizendo ser Messias, ou profeta, ou o tal de Henrique Cristo, que é a reencarnação de Cristo, por mais loucos que eles sejam, eles não conseguem dizer que nasceram de uma virgem. Porque a mãe dele vai chegar e vai dizer assim, não, que virgem? Não é não. Amém, meu irmão? Isso aqui era fundamental para os judeus. Onde está a profecia que Jesus nasceria em Belém? Onde está essa profecia? Tem aí? Está lá em Miqueias, capítulo 5. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti nascerá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Mas pastor, isso é importante? Eu acho que não. Deus botou isso aí porque não tinha o que fazer, né? Comece, irmão, a se alimentar da Escritura. Quando se está atrás de um púlpito, só existe uma coisa na sua cabeça: Bíblia. Quando você passa para trás de um púlpito, dentro da sua cabeça, só existe e só pode existir uma coisa: Bíblia. Senão você não sobrevive. As afrontas são tantas, a guerra é tanta, que a única coisa que pode te alimentar é a palavra, mais que o almoço e a janta que você come todos os dias. Sem palavra, irmão, pode procurar uma mesa de ping-pong para se divertir, uma prancha de windsurf, pode fazer qualquer coisa. Sem palavra, você está vivendo uma grande ilusão, porque na hora que Jesus passar em revista a sua tropa para convocar, ele não vai te chamar. Ele não vai te chamar, meu irmão. Eu fiz parte de uma geração em que todo mundo ia para dentro da igreja de Bíblia na mão. Eu fiz parte dessa geração.
E hoje, de toda aquela geração, irmão, não foram poucos não, centenas de jovens de toda aquela geração, só saiu um pastor, eu. E eu era criticado e perseguido. Tinha gente que dizia assim, eu não gosto de falar com aquele varão não, porque aquele varão lá, tudo dele é na palavra. Ué? O Senhor Jesus não disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus? Irmão, acredita no que eu vou te dizer. Toda a glória, toda a honra, todo louvor é a Deus. Mas não pense você que Deus me escolheu porque eu tinha um rostinho bonito e me jogou atrás de um púlpito, não. Ele me escolheu porque de alguma maneira Ele me viu digno disto. É com Bíblia que se conquista. É com Bíblia, com esforço, com peleja. Eu quero te perguntar, quais foram os presentes ofertados ao menino Jesus? Ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar um microfone na frente e um microfone atrás. Vamos ver isso aí. Então, ouro, incenso e mirra, né? E quem sabe o significado desses três presentes? Aqui, ó, tem um monte de mão aqui na frente, ó. Pode distribuir para cada um pouquinho aí, ó. Quem sabe? Rei, profeta e sacerdote. Rei, profeta e sacerdote. Cada presente daquele tinha um significado, que era um significado, ele tinha esses significados. E o que são esses significados? O que representa rei, profeta e sacerdote? Representa o quê? Ministério. Ministério. Ou seja, desde o momento, Deus já estava mostrando que aquele menino teria um ministério. Ah, mas era o filho de Deus, pastor. E daí, poderia ser o filho de Deus sem nenhum ministério? Não tem um monte de filho de Deus aí no mundo, dentro das igrejas, sem ministério? Deus estava especificando os ministérios dele: rei, profeta e sacerdote. O ministério de profeta de Jesus já se cumpriu? Já se cumpriu. E o de sacerdote? E o de rei? Como profeta nós vimos Jesus, olha, e como vimos, a Escritura está cheia das suas profecias, né? Como sacerdote, Paulo já escreve que ele é o sumo sacerdote que por nós intercede junto ao Pai. Ele conquistou essa posição depois do seu sacrifício. Amém? Foi depois do seu sacrifício que ele vai e realiza e começa a realizar essa missão de intercessão, porque ele é o próprio sacrifício pelos nossos pecados. Agora, como rei, aonde se cumpriu o ministério de Jesus como rei? Ainda não se cumpriu sobre a terra. Jesus Cristo voltará neste mundo e durante 1000 anos vai exercer o que falta do seu ministério, que é o ministério de rei. E o mundo aí fora, os cristãos aí fora, estão dormindo em berço esplêndido, não estão percebendo as coisas que irão acontecer. Por isso o Senhor Jesus disse que quando ele vier, este mundo seria como ninguém sabe? Como um ladrão. O que é um ladrão? É aquilo que você não espera. É aquele que vem na hora que você não espera. Mas quem não espera? Quem está desapercebido dos fatos. Está dormindo. Quem é chamado de um amigo do noivo? Quem sabe? João Batista. João Batista é chamado amigo do noivo, né? Você sabe por que ele é chamado amigo do noivo? Por causa daquela cerimônia em Israel, né? Que primeiro, quando alguém estava comprometido, é uma noiva comprometida a um homem, antes tinha uma série de coisas na cultura judaica. Então,
para que aquele homem não chegasse lá e pegasse a sua noiva mal vestida, desapercebida do seu compromisso, senão ela teria que estar vestida dia após dia como noiva, porque ela não sabia quando que o noivo ia lá para desposá-la. Isso é bem a figura de Jesus com a igreja, porque a igreja não sabe quando o noivo vem para desposá-la. A igreja não é a mulher de Cristo, a igreja é noiva. Há uma promessa, nós não somos salvos. Se estamos no mundo, ainda estamos sendo provados dia a dia. Se estamos no mundo, se estamos ainda neste tabernáculo do jeito que é a dispensação atual, significa que nós podemos ainda cair, nós podemos ainda fracassar. Inclusive tem gente aqui dentro que escapou por uma linha, né? Tem gente aqui dentro que escapou por uma linha, irmão. E hoje, dá glória a Deus por ter escapado. Então o que acontece? A promessa existe, mas ela ainda não se cumpriu. Eu sou remido e lavado no sangue de Jesus? Sou, mas a qualquer momento o diabo pode me fazer uma proposta. Eu tenho livre-arbítrio, se eu aceitar, foi-se, acabou. Eu tenho as minhas angústias e as minhas aflições, se eu blasfemar, foi-se. Deus nos tenta dia a dia. Deus nos tenta, Deus nos prova dia a dia, né? Essa é a palavra correta. Deus nos prova dia a dia. Então, a noiva estava lá, mas o noivo, para que ela não vivesse uma apreensão e um aperto, convidava um amigo seu e dizia, ó, vai lá avisar fulana, que tal dia, tantas horas, eu estou em tal vigília, eu vou lá para me encontrar com ela. E ela tinha, então, uma atitude. Se ela quisesse que aquele homem realmente casasse com ela, se ela tivesse feliz com aquela aliança que muitas vezes eram feitas entre os pais, se ela tivesse feliz com aquilo, quando ele chegasse lá, ela estava prontinha, toda adornada, igual as noivas se adornavam no tempo de Israel. Se ela não estivesse satisfeita com aquele compromisso, ela não se aprontava. E quando ele chegasse, ele tinha, por ela não estar pronta, tinha o direito de dizer, não vou casar com essa mulher, porque eu fui lá, ela não estava pronta. E ainda se por uma questão daquela era patriarcal, ele casasse, insistisse, ele saberia que estava casando com uma mulher que não queria ele, porque ele mandou o seu amigo lá avisar, mas ela não se preparou. O amigo do noivo hoje sou eu. Eu estou dizendo para a igreja, Jesus Cristo volta no século 21. Mas a igreja não está se aprontando. A igreja aí fora está dizendo o quê? Esse cara só vive comendo gafanhoto e mel silvestre, veste sempre as mesmas roupas, não tem o que fazer, é um desocupado gritando às margens do Jordão, é um vagabundo. Mas eu estou dizendo, eu estou cumprindo o meu papel. Jesus Cristo volta no século 21. Mas a igreja vai se aprontar? Alguns vão, a maioria, a grande maioria esmagadora, não vai se aprontar. Então esse é o papel do amigo do noivo. E hoje, na dispensação da restauração, todo aquele que for um restaurador é amigo do noivo. Só voltando um pouquinho à questão das profecias, né, de Jesus, uma coisa que eu acho muito interessante é que algumas das profecias que ele nos deixou por parábolas. Diferente do Antigo Testamento, que os profetas profetizavam bem diretamente com as suas profecias. Do norte virá o mal, e o mal sobrará sobre Israel. E Jesus, muitas profecias dele vêm por parábolas. Eu gostaria de deixar essa questão também, que é muito interessante. Exatamente. As parábolas são realmente ensinamentos poderosos e proféticos. Realmente essa maneira dessa parábola é fantástica. Nós encontramos uma parábola em Juízes capítulo 9, a parábola de Jotão, que fala das árvores, né? As árvores que pedem para que um outro tipo de árvore viesse reinar sobre elas. E aquilo ali descreve a nação de Israel, o povo judeu. É uma coisa raríssima. Em todo o Antigo Testamento, Jesus vem e enche a Escritura de parábolas proféticas.
E como nós vimos, inclusive, aqui no último seminário, né, sobre o negócio último ou penúltimo, o amigo que pedia 3 pães, não, aquilo ali é poderoso. Se você quer saber realmente o final, detalhadamente, da história, você pode ir para as parábolas e ali calejar os teus joelhos em cima dela e deixar Deus falar contigo. Hoje, o que nós entendemos desse final de era da igreja, graças ao Deus vivo por ter nos deixado qual parábola? Das 10 virgens. A parábola das 10 virgens é fenomenal, é inacreditável. Somente Deus, somente uma mente divina conseguiria deixar toda uma história dentro de tão poucas linhas. É simplesmente extrapola qualquer conceito. A parábola das 10 virgens prova que Deus é transcendental. É uma coisa realmente fenomenal aquela parábola. Cada dia que se lê aquilo, se descobre algo mais. Quando se pensa que não tem mais nada para aprender ali, se descobre algo mais. É uma coisa assustadora. Estarrecedora aquela parábola. Bom, de qual profeta João Batista se diz ser anunciado? Isso é muito fácil. Isaías. Profeta Isaías, né? Então, irmão, só queria lembrar um detalhe, né? João Batista diz, quando pergunta, quem é você? O que diremos aos que nos têm enviado? Foram lá, ninguém foi com carinho, não. João, vem cá, você é o quê? Quem é você? Não, foram lá aqueles caras com toda arrogância, com toda prepotência, dizendo, pô, tem um cara aí falando certas coisas que está contrariando a nossa lei, vamos lá, vamos indagar dele. A questão é que alguns colocam dessa maneira. Ninguém foi lá para tratar João com carinho, ou dizer, vem cá, o que tu está anunciando aí? Explica aí, qual a razão da sua doutrina ou da sua pregação? Não, chegaram lá para afrontar ele, só não disseram para ele cala a boca, porque não podia falar, o cara era mais arrogante do que eu, como que vai dizer para um cara louco e arrogante, cala a boca? Não tem jeito, né? Aí, eles vão lá ainda, mas por que tu está batizando? Quem te deu essa ordem? Quem te deu essa autoridade? Então, estão surrando João Batista. E ele dá uma resposta, ele diz assim, eu sou o enunciado do profeta Isaías. Mas Malaquias já estava escrito. Ele conhecia Malaquias. João Batista era filho de quem? Zacarias, que era o quê? Então nós não estamos falando de um homem qualquer. Estamos falando de um homem que tem conhecimento. E cá entre nós, conhecimento a tal ponto de dizerem alguns historiadores que João Batista era um homem de posses, não tinha como ser diferente. O pai dele era o quê? Um sacerdote, ele tinha posses. O pai dele era sustentado pelo templo. O pai dele era sustentado pelo templo, e o templo era pobre. Um templo, sacerdotes que recebem dízimos de toda uma nação, são pobres? Não, eles não tinham possessões em gado e terras, mas eles tinham a casa deles, eles tinham os recursos deles, eles não eram pessoas qualquer. E diz a Escritura que João Batista tinha tanto conhecimento de Deus, que pega, depois que a sua mãe morre, ele pega todos os seus bens, doa e vai para o deserto. Nem a sua casa ele não vendeu para levar dinheiro com ele, ele largou tudo, ele doou a sua casa, foi para o deserto sem nenhum centavo. Muitos diriam, que isso, se eu for para o deserto sem nenhum centavo eu morro. Eu preciso de dinheiro, vai passar alguém, eu compro alguma coisa, uma caravana de midianitas, quem sabe, né? Ou vai passar alguém que eu possa comprar, pedir para comprar. Não, ele foi sem nada. Então esse homem tinha conhecimento de Deus, porque só alguém com muito conhecimento tem fé para ter uma atitude dessa. Amém? Paulo diz que cada um anda segundo a fé que alcançou. Para um homem ter uma atitude dessa, a fé dele é bem louca. Então, ele diz, eu sou enunciado do profeta
Isaías. E a profecia de Malaquias? Que tem detalhes diferentes. E que nós vemos que coisas que estão escritas ali em Malaquias não aconteceram na vida de João Batista. João Batista não pronunciou nenhuma palavra contra o espiritismo. João Batista não pronunciou nenhuma palavra contra a idolatria. Não pronunciou. Por quê? Porque ele é anunciado do profeta Isaías, que é o profeta messiânico, e cuja palavra messiânica de Isaías é deixada para quem? Judeus. Toda a palavra messiânica de Isaías é deixada para os judeus, com exclusividade para os judeus. Mas Malaquias não. Diz que o Cristo, quando vier, seria uma testemunha veloz contra os bruxos, contra os feiticeiros, contra os idólatras. Ora, bruxo, feiticeiro e idólatra, isso não é Israel, isso não é judeu, isso é gentio. Então Deus estaria em Malaquias dizendo que levantaria um restaurador, um amigo do noivo, para pregar no meio dos gentios. Mas João Batista foi para os judeus. Então, irmão, levante-se, assuma o seu papel. Assuma o seu papel, porque você está ouvindo coisas que não vai ouvir em outro lugar. Eu te garanto que você não vai ouvir em outro lugar. Não vai ouvir. Eu vou fazer outra pergunta. Teria João Batista identificado Jesus antes do batismo? Você acha que João Batista, você levanta a mão aí se você sabe, João Batista, ele identificou Jesus antes de Jesus ser batizado por ele? Porque depois que Jesus foi batizado, o céu abriu, a voz falou, a pomba desceu, mas eu te pergunto, antes, quem sabe? Eu creio que sim, porque ele disse que não era digno nem de desatar as sandálias dos pés de Jesus. E houve aquela, me batiza, não batiza, batiza, não batiza. O que acontece? Tem uma passagem, exatamente essa, né? Mateus 3,14, que ele diz, ele, porém, o dissuadia, João Batista falando com Jesus, né? João dissuadia, que tentava tirar a ideia da cabeça de Jesus, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus insistiu com ele. Ou seja, se João diz que não, você é que tem que me batizar, não eu a você. Porque quem é que batiza quem? O maior é que batiza o menor. Porque o batismo é um ritual de introdução a uma doutrina, a uma organização, a um sistema de aprendizado. Então, são os mais antigos, mais experientes, os encargos e postos mais elevados, que batizam os mais novos. João Batista está dizendo, não, você que tem que me batizar. Ele falou assim, não, vamos cumprir toda a lei, você me batiza. E ficou essa briguinha aí, boa, né? Até que Jesus, obviamente, ia sair vencedor nessa peleja, falou, não, tu vai me batizar. E João se deu por vencido, foi lá e batizou. Então, antes que Jesus fosse batizado, a voz falasse, a pomba descesse, antes que Jesus tivesse feito qualquer milagre, dito qualquer palavra, João, de alguma maneira, o reconheceu e sabia que aquele era o homem. Amém? Sobre o Senhor Jesus, o que disse a voz do céu?
Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Eu costumo usar essa expressão, irmão, para dizer para as pessoas o seguinte: por que fica tão preocupado com o que vão dizer de mim, com o que vão pensar de mim? Por que eu faço as coisas e quero que os outros vejam? Por que eu não aceito que uma obra minha fique em anonimato? Por que eu vou querer que o meu nome apareça? Por que eu vou querer um destaque? Quem é que dá testemunho do homem? É os céus. Então, não importa se eu fiz algo e alguém não viu, com certeza Deus viu. E quem pode me galardoar ou me amaldiçoar é só Ele. E se Ele me disser que eu sou bendito, ninguém pode me transformar num maldito. Se Ele abrir os meus caminhos para a prosperidade, ninguém poderá obstruir o meu caminho. Então, irmão, guarde essa lição. Sobre o Senhor Jesus, o próprio céu disse: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O que Jesus veio cumprir e não destruir, coletivamente, quem sabe? A lei e os... não foi só a lei, mas as profecias. Ele disse que veio cumprir a lei e os profetas, ou seja, você nunca achará uma profecia que fale de um reinado messiânico, que fale do Filho de Deus, que fale do Messias, que fale dessa questão da revelação do unigênito do Pai. Nunca achará na Escritura, e olha, irmão, são milhares. Tem profecia ali que a gente lê e nem percebe que é profecia, de tanta coisa que tem. Passa de 1000. Esqueci o número agora que alguém colocou. Alguém estudou e colocou. De repente, essa pessoa que estudou nem viu tudo. Mas é muita coisa. Tudo que você achar de profecia, você vai ver que na vida de Jesus se cumpriu tudo que é profecia messiânica. Cada detalhe, cada passo, aonde ele nasce, para a cidade aonde ele, entre aspas, foge, o retorno dele, aonde ele vai para Nazaré, as coisas que ali ele faz, o tempo dele, o momento em que ele começa o seu ministério, cada detalhe. Então ele veio o quê? Cumprir a lei e os profetas. Sim, houve um momento que João Batista manda seus discípulos, né? Ele está lá, continua a obra. Jesus foi lá ser batizado e João Batista continuou a obra, dizendo: importa que ele cresça e eu diminua. Mas o que eu vou fazer? Deus não me deu nenhuma outra direção, não me mandou fazer nada, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Ele continuou pregando e apontando as pessoas: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é ele que vocês devem seguir. Nós vemos que discípulos de João Batista largam João Batista e vão seguir Jesus. Alguns ainda continuam ali com João Batista, mas sabendo que teriam que sair para seguir Jesus. Então João Batista continua ali realizando a sua obra. Num dado momento lá na frente, quando João já está no cárcere e já reconhece que chegou o fim da sua vida, ele vai buscar uma espécie de confirmação, talvez não seja a palavra certa, porque nós não sabemos o que se passava pela cabeça de João Batista quando ele manda os discípulos a perguntar se aquele que estava ali naquele cenário era realmente definitivamente o Messias, embora ele já tivesse reconhecido. Então o que será que aconteceu? Passou ali algum tempo, não sabemos quanto tempo entre o batismo e essa cena, não sabemos quanto tempo passou. Talvez se ele estivesse apenas querendo saber se Jesus era aquele que continuava ali operando no cenário de Jerusalém, ou se Jesus se tivesse dirigido para alguma outra banda, para alguma outra parte. Agora, dúvida de que o Messias, o Senhor da glória, já estava entre os homens, essa dúvida ele não tinha. Mas parece que ele teve uma dúvida se aquele que estava ali operando em Jerusalém era o Messias, o mesmo que ele batizou. São dois tipos de dúvida diferentes. Amém, irmão? Deu para perceber que são dois tipos de dúvida diferentes? Ele não teve dúvida se, tu é mesmo o Messias que havia de vir? Não. Não foi essa a dúvida. Imagina, o céu abrir e falar. Ele viu a pomba, o Espírito Santo em forma de pomba. Foi João Batista que viu isso.
Ele viu descer sobre Cristo. Ele insta, não, eu não posso te batizar. Ele não tem dúvida de que aquele é o Messias. Mas depois parece que ele tem uma dúvida. Se aquele que ele está ouvindo lá no cárcere, ele já não pode ver, se aquele que ele está ouvindo, que está ali perto, em Jerusalém, se aquele é o mesmo. Não se ele fosse o Messias, mas se ele realmente estivesse trabalhando ali. Dá para entender isso aí, né? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Agora, irmão, quero te perguntar uma coisa, para nós fecharmos. Presta atenção, se você souber, vai levantando logo a mão, para mostrar que você é professor de Bíblia mesmo. Considerando ser o maior, quem batiza o menor, eu botei menor entre aspas, tá, irmão? Considerando que o maior é quem batiza o menor, ou iniciante, explique por que Jesus insistiu para que João o batizasse. Considerando, se Jesus é maior que João Batista, qual a explicação que você tem sobre Jesus insistir para que João o batizasse? Para se cumprir as profecias. Muito pouco. Gostei, mas é muito pouco. Quem dá mais? Porque quem estava exercendo o ministério ali era João Batista. João Batista que estava, a dispensação era de João Batista naquele momento ali. É, isso aí. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Então o que acontece, irmão? Esse detalhe. Uma dispensação, ela é instituída por quem? Por Deus. É Deus que cria. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus Cristo com o seu sangue nos comprou e nos fez um reino sacerdotal. Ou reis e sacerdotes. Se ele nos compra com o seu sangue para nos fazer sacerdote, então significa que quando eu orar ele vai me ouvir. Está encerrada a questão. É algo instituído por ele. Então, a dispensação da restauração de Israel ali foi algo trazido por Deus. E a Bíblia diz que a lei, Lucas entende bem isso e diz que a lei durou até João. De João para frente nós temos uma dispensação chamada restauração, que visa restaurar a nação de Israel. Quem é o cabra que está comandando isso aí? Aquele que Jesus diz, dos nascidos de mulher não tem ninguém maior que João Batista. Ele está comandando a dispensação da restauração, ao mesmo tempo que ele não está sendo reconhecido. Isso é marca. Elias foi reconhecido? Bom, pastor, o cara orou e caiu fogo do céu. Como que não reconheceram ele? Reconheceram ele depois de que caiu fogo do céu? Por que quando Jezabel disse que ia mandar matá-lo, que a nação não se levantou a favor dele, depois de ter visto o fogo cair do céu? Nem fogo cair do céu fez Israel reconhecer Elias. Restaurador não é reconhecido. Mas uma coisa é certa, que hoje nós reconhecemos Elias. E quando nós vemos que fogo caiu do céu e consumiu o holocausto, a obra de Elias não foi vã. Se não salvou os judeus, está salvando a mim e você. Amém? Entendeu? Esse é outro exemplo. Nabucodonosor reconheceu Jeremias, que estava visando a restauração de Israel. Mas os judeus reconheceram Jeremias? Se tivessem reconhecido, Nabucodonosor não teria vindo, incendiado tudo e matado um monte de gente. Porque Jeremias diz, se vocês se entregarem, nada vai acontecer à cidade e nada vai acontecer a vocês. E, no entanto, foi um massacre. Foi um massacre quando Nabucodonosor invadiu a cidade. Foi um massacre e incendiou tudo. E incendiou o templo. Acabou com tudo. Porque não deram ouvidos à palavra de Jeremias. É outro exemplo. Então, veja. Ali, João Batista está comandando uma dispensação chamada restauração e o Senhor Jesus ainda não começou o seu ministério. Então, ele é sujeito a tudo, como ele mesmo disse, veio cumprir. Se veio cumprir, veio se sujeitar à lei
e os profetas. Ele veio se sujeitar. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi homem nascido sob a lei e obedeceu toda a lei, e não tenha dúvida disso. Jesus Cristo obedeceu toda a lei no sentido de cumpri-la. Só que quando a lei dura até João, quando Jesus começa o seu ministério no tempo da graça, ele já começou com as suas atitudes do tempo da graça. Então hoje, inclusive, nós temos os loucos chamados adventistas do sétimo dia, que chegam ao cúmulo do absurdo de dizer que Jesus Cristo foi apenas mais um pecador porque transgrediu o sábado. Não, Jesus Cristo nunca transgrediu o sábado porquanto a lei ainda estava de pé. Depois que a lei é despida da sua autoridade, porque ela durou até João, dali para frente Jesus Cristo não guardou mais o sábado, ele trouxe o tempo da graça. Mas enquanto Jesus viveu na dispensação da lei, ele cumpriu toda a lei. Ele saía lá da terra dele para ir lá no dia era Páscoa, né? Na festa lá, comemorar, quando ele ficou com 12 anos perdido na cidade, não foi isso? Ele ia lá, cumprindo todos os rituais, como sempre cumpriu. Os pais dele, ele cumpriu tudo. Ele nasceu debaixo da lei, viveu debaixo da lei e cumpriu toda a lei. Quando começa uma nova dispensação, ele traz para essa nova dispensação as suas novas revelações. Hoje estamos no tempo da graça. Então João Batista está comandando uma lei. Então eu te pergunto, se João Batista batiza Jesus, quem é maior, João Batista ou Jesus? Claro que é Jesus, é maior. Mas o Deus que institui toda a sua administração e regra, não a quebra. E ali, no cumprimento das dispensações e dos projetos de Deus, João Batista está em uma posição maior do que a de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Também não tenha dúvida disso, irmão. Tá? Não tenha dúvida disso. E eis mais um dos motivos porque eu me torno um camarada tão intrépido e ousado, porque eu entendo isso. Eu entendo isso. A dispensação da restauração começou comigo, né? Homens podem se levantar nessa terra pelo poder, graça e glória de Deus, mas acredite, eles vão ter que aprender comigo. Nenhum vai dizer, eu sou restaurador, Deus me achou lá no Alasca. Mentira, você aprendeu lá no meu site, porque senão você não vai ser nunca um restaurador. Tem que aprender comigo, e fique esse recado para qualquer crente de qualquer parte do mundo. Vai ter que aprender comigo. É por isso que o Senhor Deus deixou a internet para esse tempo, para que eu pudesse colocar as aulas lá, as pregações lá, os estudos lá, porque sem essas aulas, sem essas pregações, sem esse estudo, a igreja é morta.